Sim, Rei querido. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aplaude, 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 aplaude. Santo, 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 Ele é teu Rei, bendito é seu nome. Aplaude a Deus por esse grupo de louvor ungido. Santo é teu nome, ó Deus, bendita é a tua palavra, Senhor. Bendita é a tua presença, Pai querido. Diga para Ele: Senhor Jesus, a minha decisão já está tomada. Sem a tua presença, não pretendo caminhar. Não vou a lugar algum. Toda a minha vida já está nas tuas mãos. Aplaude Ele mais uma vez, aplaude. Aplaude por esse privilégio, igreja, aplaude. Bendito é o Senhor. Amém, amém. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, queridos. Nosso aviso mais urgente são as lives. Entrando no site casafirme.com.br, ali você vai encontrar 25 lives, de preferência você que não é da Casa Firme. Não conflitam com a programação da sua igreja. Não significa isto que você vai se desligar da sua igreja para vir para cá. Você vai se alimentar com as nossas lives. Eu tenho grande interesse que você se alimente de tudo que sai desse altar, porque eu conheço os ungidos e as ungidas que ministram. Mas é para você se alimentar e levar isso para a sua igreja. Temos live para todos os horários, como daqui a pouco a mais importante de todas, de segunda a sexta, das 10 às 11 da noite, live acessando o sobrenatural. Porém, amanhã, eu tenho que chamar a tua atenção, quarta-feira, amanhã, toda primeira quarta, toda terceira quarta-feira do mês, nós temos live Prosperidade à Luz da Palavra. Não pode perder de forma alguma. Você se conecte e receba essa unção. É uma live muito diferente do restante. Tem uma formatação que visa te informar dos teus direitos em Deus, a respeito da prosperidade material também. Glória a Deus, queridos. Quantos diriam: eu amo o Senhor Jesus? Aplaude Ele mais uma vez, aplaude. Amém, amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. O título da palavra de hoje é: precisamos aprender a profetizar, apesar das circunstâncias, queridos. Nós precisamos prestar um pouco mais de atenção do valor que Deus tem, para Deus tem o que a gente diz. Profetizar coisas boas quando tudo vai bem já tem muito valor, porque você está usando o nome de Deus para isso. E no reino de Deus nada pode ser perdido. Mas você estar em condições extremas, difíceis, estar vivendo coisa que parece crônica, em sofrimento, em adversidade, e você vai lá e pronuncia que Deus ainda vai fazer algo grande. Você não tem noção do valor que isso tem para Deus. Você não tem ideia. Você não tem ideia o quanto Deus te abraça e Ele chora por você e tem pressa em te atender. Pastor Maíldo, que vai estar lendo, vamos ler em Isaías 50, versículo 10. Nós combinamos então a partir de domingo que eu não dou mais esboço para esses pastores para não pegarem moleza. Enquanto eles vão abrindo a Bíblia, você também abre a tua e todo mundo chega ao mesmo tempo e não tem mágico por aqui, certo? Vamos lá, eu já abri a minha, 50, versículo 10, está aqui o meu dedo na palavra Isaías 50, 10, e olha quanto eu amo a tua palavra, ó Deus. Eu cheguei antes de todo mundo usando uma mão só, imagina com as duas mãos então. Vamos lá, Isaías 50, 10, o que diz? Isaías capítulo 50, versículo 10. Quem há entre vós que teme o Senhor, que teme ao Senhor, e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Queridos, quando não tiver luz nenhuma,
Quem é este, quem é esta que ainda ouve a voz do servo do Senhor? Quem é esse, quem é essa que ainda... Filhos, se puder me abaixar o púlpito aqui, melhor. O retorno. Quem é esse, quem é essa que ainda se fiam no que está escrito aqui? E aqui diz, se firme sobre o teu Deus. Amados, eu não vou desconfiar da índole de um Deus que manda o filho dele morrer apenas por mim, porque me ama. Eu não vou desconfiar das intenções, se Deus realmente quer cuidar de mim, para um Deus que se rebaixou de ser Deus, para ser como eu na terra, em corpo humano, só para poder me acudir. Como é que eu vou duvidar agora desse Deus? Quando não tiver luz nenhuma, queridos, nós precisamos fazer esse dever de casa. Aprender a profetizar a bênção sobre nós mesmos e sobre tudo à nossa volta. Tem momentos que isso é muito difícil. Tem momentos que o desgraçado do diabo, por mais imbecil que ele consegue usar alguns fatos presentes, coisas que andaram acontecendo, e ele quase nos convence que é para desistir mesmo. Ele quase nos faz chegar à conclusão que profetizar a bênção é perda de tempo. É que a gente seria inteligente se nós envenenássemos nossa própria fé. Você não pode, em circunstância alguma, não importa quantas vezes as coisas não saíram como você esperava, quantas vezes Deus não te atendeu como você precisava, isso não justifica você ir lá e ficar a destruir a tua própria fé. Você não pode amaldiçoar a tua própria vida, não querendo mais crer em Deus, ou ainda falando besteira. Nós precisamos dessa constância, de abençoar a nós mesmos e abençoar tudo à nossa volta. As pessoas mais sucedidas no reino de Deus não são essas dadas a depressões, que tem que viver de empurrões. Todos nós vivemos de empurrões de Deus. Todos nós somos cria nata de Deus, de tanto que Ele nos põe de pé. Nenhum de nós vai se esquivar disso. Todos nós temos momentos e mais momentos, intermináveis momentos, que Deus tem que intervir, põe a gente de pé, põe a gente de pé. Mas você, eu, precisamos entender uma coisa. As pessoas que Deus mais usa no mundo, não são pessoas que são movidas a trancos. São pessoas que já aprenderam a se auto-abençoar. Tem uma autoimagem mais bem construída em Deus. Tem problemas como todos nós. Sofrem de dor de cabeça. Tem dificuldades financeiras. Tem afronta de doença na família. Mas eles, diante do espelho, estão mais resolvidos e resolvidas. Porque já aprenderam a se auto-abençoar. Você não pode mais pôr maldição na tua própria terra. Você não pode, em circunstância alguma, parar de olhar no espelho e dizer: rapaz, você é uma bênção. Menina, você é uma bênção. Você tem que olhar à tua volta para esse, às vezes, marido que o sangue de Jesus tem poder, e tem que dizer: este é uma bênção. Olhar para os teus filhos, que só Deus sabe por onde andam, que o controle já perdeu-se faz tempo, e ainda poder dizer: eles são uma bênção. Olhar para a tua casa, que talvez já não dá mais de tanto balde de goteira no telhado, e dizer: esta casa é uma bênção. Quantos dizem amém a isso aqui? Olhar para o teu visual, tua aparência física, e dizer: essa parte minha é uma bênção. Não pode. Olha, Satanás está querendo que de alguma forma você se auto-amaldiçoe. Ele quer que você descubra pontos de reprovação sua, pontos que você olha e diz: eu não aprovo minha cara, não aprovo meu corpo, não aprovo meu cabelo, não aprovo minha vida, não aprovo meu emprego, meu diploma é um lixo mesmo, porque eu fui me formar nisso, olha o emprego que eu tenho, olha o que eu faço lá, eu estou carregando o cimento quando eu sou uma moça. Satanás está querendo que você ache pontos vulneráveis na tua própria aprovação, para você amaldiçoar. Não faça isso. Você precisa manter essa constância. Meu emprego é uma bênção. É difícil às vezes dizer: meu chefe é uma bênção, porque ele é uma jiboia. Mas o teu emprego o endemoniado é o chefe, não confunda. E o que tem que ser removido não é o emprego, é o chefe, é o ladrão. Está me entendendo? Na tua casa, o teu filho é uma bênção, senão você não teria posto ele à luz. Só que
O vilão não é teu filho. É o mundo que está sabendo investir nele. E nós paramos de abençoar o abençoado. Começamos a amaldiçoar quem é abençoado. Quando o problema não está aí. Por isso, queridos, nós temos que aprender a liberar a bênção e profetizar. Deus vai fazer. Porque se eu chego à conclusão que a minha casa é uma desgraça, no dia seguinte vai ter uma sequência, porque um abismo já puxa outro. Eu não vou conseguir dizer que o que Deus falou sobre a minha casa vai se cumprir. E aí, não podendo dizer, já não vou proferir. E não profetizando, a tendência é desdengolar. Até um dentro de casa está desviado. Agora, se eu ainda profetizo a palavra de Deus, queridos, Deus, mesmo quando não tiver luz nenhuma, Deus não vai deixar de existir e não vai deixar de ser Deus. Ele continua no mesmo lugar. E continua tendo o mesmo poder de sempre. Em Mateus 6, 19 e 20, o Senhor foi enfático. Ele falou, você tem que investir no reino. Investir no reino, dizimar, ofertar, sim, é isso. Mas não é só isso. É investir, profetizar. Como é que eu invisto no reino de Deus? É pondo em prática tudo que Deus anda dizendo que vai acontecer. É trazendo à luz. Chamando à existência. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traças nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Como é que eu vou ajuntar tesouros no mundo invisível? Com a palavra profética. Lançando a bênção. Chamando à existência o sobrenatural. Tudo que Deus tem te prometido, a igreja, vai se cumprir. Dá glória a Deus por isso. Investir no reino, puxar o reino para dentro da tua casa. Nós temos um dos personagens de hoje, Jeremias. Ele cansou. Eu não vou te dizer que ele está errado, porque eu mesmo, sangue árabe nas costas no lugar dele, eu teria desviado. Jeremias se cansou, porque ele profetizava, esperava coisa boa, ele orava, mas quando ele ia no meio do povo, era o contrário. Então tudo que ele criava de expectativa, Deus não podia atender, essa é a verdade. Porque aquele povo tinha quebrado com Deus todos os pactos. Aquele povo tinha pedido para Deus se retirar. Jeremias, Ezequiel, vários deles viveram aí. Jeremias viveu num povo que eles não queriam mais nada de lei de Deus, não queriam lembrar de Moisés. E os nomes em evidência na nação eram demônios importados de fora. Até o maldito Moloque que nós, os árabes, na cidade de Tiro, quando éramos a cidade mais rica do mundo, importamos esse maldito Moloque que exige, o primogênito tem que matar para ele ingressar na família e dar prosperidade, não sei o quê, proteger a cidade. Nós importamos esse maldito e nos arrebentou lá nos fenícios, nos arrebentou. Para nos livrarmos, nossa história, para se livrar desse bicho maldito, para agradar esse tal Deus de minúsculo, lembra que eles não tinham Deus, não sabiam, para se livrar e introduzir um que é mais ameno, mas foi difícil. Israel abraçou Moloque de cara. Então Jeremias, ele não queria ver isso, porque ele já estava cansado. Muitas vezes nós estamos na condição de Jeremias. Nós não conseguimos ver que a demora de Deus é porque tem um cenário que não está completo. E Deus não é trambiqueiro, Ele não quebra galho. Deus faz milagre permanente, bem feito. Trabalha com bases sólidas. Só que Jeremias está em sangue humano, igreja. Ele tem relógio no pulso. Ele está vivendo o dia a dia de hoje. Então ele começou a se cansar. Em Jeremias 4:10, ele diz uma frase que você nunca imaginaria ouvir da boca do profeta, que abria e fechava o céu no Oriente Médio. Porque todo o poder de Deus agora estava sobre Jeremias. Porém, este homem que abre e fecha o céu, é ele que está proferindo essa frase. Jeremias capítulo 4, versículo 10. Então disse eu, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo, tereis paz,
e eis que a espada lhe penetra até a alma. Jeremias diz: o Senhor é um grande mentiroso. Você teria coragem de dizer isso para Deus? Jeremias falou: o homem que abre e fecha o céu se envolveu emocionalmente demais com problemas do cotidiano e parou de querer profetizar. E ele agora diz: o Senhor mente, o Senhor engana. Mas você queria o quê? Uma nação desviada, está todo mundo endemoniado, os demônios estão correndo soltos na rua. Se Deus não profetiza que vai fazer algo, como é que vai ficar aquilo? É o meu contexto, eu tenho muitas vezes. Temos quadros, eu, na minha casa, graças a Deus. Se alguém que não vale muita coisa, sou eu. Tua pastora é muito boa. Mas o que é que eu enfrento de problema? Muitos aconselhamentos. Você só encontra tranqueira no cenário. E o que você quer que eu diga o que para essa vida? É mesmo, você, eu teria até coragem para me enterrar viva. Eu vou dizer isso para ela. E Jeremias queria que Deus fizesse isso. Deus falava: Jeremias, profetiza que eu vou fazer algo. Diga que vai ter um romper. Todo mundo diga glória a Deus aqui. Deus dizia: Jeremias, eu vou trocar corações. Eu vou introduzir algo novo. E Deus falava em profecia sobre o Senhor Jesus: eu ainda vou trazer um Salvador. Jeremias pensava que vai ser um agitador político, que vai aparecer aí, mas não é nada disso. Deus está falando do Espírito Santo que vai vir, do Senhor Jesus. Jeremias, capítulos mais adiante, no capítulo 20, versículo 9, olha o que Jeremias profere, porque ele não está aguentando mais. Você tem um livro de lamentações de Jeremias, porque o homem já estava no limite, porque ele não estava aguentando mais ver uma nação que não muda, e um Deus que fala que vai fazer. Olha lá. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Quando pensei, não me lembrarei mais dele, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Jeremias diz no capítulo 20 que ele não vai mais profetizar, acabou, cansou. Agora, queridos, como é que terminou essa história? Tudo que Deus falou para Jeremias, ele fez. A curto prazo, houve uma restituição na nação. A médio prazo, o povo voltou para a sua terra. E a longo prazo mesmo, o Senhor Jesus veio. E a nação saiu de dentro de Jerusalém. E a salvação saiu de Jerusalém e chegou aqui no Brasil. Aplaude a Deus por isso. Deus não mentiu. Deus não enganou. O povo era problemático demais, o cenário que eu e você às vezes vivemos é complicado, mas Deus não mentiu. Segundo personagem é Moisés, lá em Êxodo 4, versículo 10. Puxa, às vezes julgamos os homens de Deus, mas eu quero ver se eu e você temos coragem de profetizar o que eles profetizaram. Moisés tinha tido um encontro com Deus, ele viu uma árvore, ela arde e não queima, ele viu um chão aceso, ele ouve a voz do anjo falando, bradando como muitas águas, como seria de Deus falando. Ele tem um cenário espetacular. Deus dá para Moisés e fala: Moisés, eu vou falar com você um idioma que você entende, porque Moisés veio da casa de Faraó, e para um faraó ser empossado, a serpente ela era solta, no quarto dela lá na casa dos demônios lá, uma cobra. Ela tinha que vir até onde está a cerimônia acontecendo no palácio, e ela tinha que subir e ficar em cima do faraó, da cabeça dele, como você vê nas esfinges, ou por debaixo, como quem diz, eu uso a boca dele para falar, ou eu apadrinho ele. Quando esse gesto acontecia, esse faraó está constituído como filho de Deus, esse quando morrer, vai virar um Deus, para dizer, vai virar uma serpente. Olha como os demônios são desgraçados. Demônio é tudo ralé mesmo, é tudo imbecil, eles não sabem enganar. Depois você tem o Zé Pilintra, olha os nomes, Maria Padilha, maravilha. Que mais? Tem um Toco Preto, que mais? Então, Moisés já tinha visto essas aberrações. E Moisés sabia o que significa a serpente. E Deus fala: vou te dar o controle na mão. Você não tem uma vara, joga no chão. Aí ela vira a serpente. Para você pegar uma serpente, só tem um jeito: pescoço. Se você pega na cauda, ela cria mais impulso para te atacar, no pescoço. E aí Moisés foge da cobra, Deus dizendo para ele: ela é mais forte que você. Tanto é que se fugiu lá do Egito.
do faraó, impostado pela cobra. Mas faz o seguinte, não vou te dar o controle para pegar certo, pega pela cauda, por onde ela daria o bote. E quando ele pega pela cauda, ela se torna madeira na mão para ele manusear. Deus falando para ele, estou pondo o cara na tua mão. É um cenário muito forte. Deus falou coisas muito claras com Moisés. Porém, no versículo 10, em seguida, o que Moisés diz? Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Queridos, alguém diria, mas quanta incredulidade. Eu não acho mesmo. Eu e você, estando na pele de Moisés, a gente aceitaria o desafio? Espera um pouco, você está falando de um povo que há quase 400 anos no Egito, mais de 330 anos de escravidão, gerações nasceram de israelitas, morreram só escravos. Você está na 8ª, 9ª, 10ª geração, que as pessoas viviam até 40 anos, 40 e pouco, eram exterminadas, porque era escravidão dura. Então, você tem 9, 10 gerações garantidas só de escravidão. Moisés vem de um quadro onde é tudo escravo, vai acordar como escravo, já vai morrer como escravo. Não é fácil a empreitada. O que Deus está falando com Moisés não é simples de digerir. E fala para ele ainda que vai arrebentar o Egito, vai desbancar o Egito. Porém, o Egito não estava em frangalhos, ele não estava numa quebra aí de poder, nada disso. Ele era a segunda maior potência no Oriente Médio, no auge do seu poder. Quantos de nós aceitaríamos profetizar coisa boa? Deus fala a Moisés, vai lá, chega para o meu povo e diga, eis que eu vou fazer algo grande, eu vou arrebentar o Egito, e tem mais, sem auxílio de mãos humanas. Eu não iria. Não me diga que você vai, que eu já sei que você não vai. Estou te falando, por isso que Deus não chamou eu, você chamou Moisés. Moisés tinha calibre espiritual. Moisés tinha que chegar lá e dizer para eles, o Deus de vossos pais, olha o outro empreitada. Eles nunca quiseram saber de Deus, sempre seguiam os demônios do Egito, porque achavam que são deuses que se prestam para ser adorados, porque eles estão no controle. Então eles não têm nada com Deus. O tempo que eles começam a clamar, Deus responde. E agora tem que dizer para eles, o Deus de vossos pais, os pais que a gente conhece, só adoraram a cobra lá do faraó, a jiboia lá. Então é complicado. Queridos, glória a Deus pela vida de Moisés, que aceitou profetizar no caos a bênção. Dá glória a Deus aqui. Porque tudo que Deus falou para ele, se cumpriu ou não? Desbancou o Egito, sim ou não? Abriu o Mar Vermelho, sim ou não? Aplaude a Deus por isso. Não pode parar de profetizar coisas grandes. Deus está te falando que vai vir o avivamento, meu Deus do céu. Deus não é mentiroso. Ele não precisa te falar uma história dessa para ter você na igreja. Se Deus está falando que vai vir avivamento, vai ou não vai? Vai vir um poder jamais visto, vai vir ou não vai vir? Vai usar a tua vida, sim ou não? Agora o que mais me chama a atenção é o prisma de Deus, é o tamanho da generosidade de Deus. Porque quando eles saem, em Êxodo 12, 41, olha o que Deus diz. O povo de Israel aos frangalhos, povo todo adoecido, raquítico, escravos, entre eles não tem de verdade magistrados, não tem entre eles médicos, não tem entre eles guerreiros, o povo tratado como ralé. Logo acima deles os etíopes, mas o Israel é abaixo de todos, mais escravizado no Egito. Mas quando eles estão saindo assim, passando para ir para o Mar Vermelho, Deus usa um termo. Leia isso em Êxodo 12, 41. Êxodo capítulo 12, versículo 41. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Todas as hostes, todos os exércitos, diga comigo, exércitos do Deus vivo. Eles estão saindo sem arma na mão, não tem entre eles guerreiro, gladiador, não tem magistrado, não tem nada.
E eles estão saindo, mal conseguiam salvar a própria pele. E Deus diz, os meus exércitos já estão saindo do Egito. Deus já vendo eles como exércitos que vão conquistar e baquear o Oriente Médio inteiro. A visão de Deus era muito maior do que a que passou para Moisés. O que Deus profetizou para Moisés não dava 5% do que Deus ia fazer. Queridos, o povo de Israel, eu mapeei em casa e fiz um cálculo recente. O povo de Israel conquistou apenas 7% de tudo que Deus falou para eles conquistarem. 7%. Para você ter uma ideia, 10 tribos que não ajudaram em nada para conquistar, ficaram tudo no deserto. Mas a visão de Deus para aquele povo era muito maior do que ele pediu para Moisés profetizar. Era para o Oriente Médio, estava aos pés deles. Queridos, o que Deus tem para nós quando nos pede para profetizar, se isso já estamos achando muito, é por isso que Deus não fala mais do que isso. Porque senão a gente vai achar que Deus está de brincadeira, que Deus está blefando, está zombando dos pobres. Mas o que Deus tem para a tua vida e o que Ele vai fazer é infinitamente mais, como diz em Efésios 3:10, do que pedimos ou pensamos. O que Deus pretende fazer na tua vida é muito maior. O pouco que Ele está te pedindo para profetizar, faça. Chame a existência. Invoque o poder de Deus. Como é que eu profetizo? Orando. Como é que eu profetizo? Declarando. Como é que eu profetizo? Eu me conecto com a palavra. Numa hora dessa eu estou no culto. Dá glória a Deus bem forte, aplaude Ele. Terceiro personagem, 2 Reis 3:17, Eliseu, com o rei Josafá e o tranqueira do rei de Israel. Josafá era rei de Jerusalém, uma cidade pequena. O profeta Eliseu aí no cenário. E acontece algo. E eu tenho certeza que eu e você não profetizaríamos isso. Eu tenho certeza. Eu já me conheço. Conheço meus limites. E glória a Deus pela vida de Eliseu. 2 Reis 3:17. Pode ler. 2 Reis 3:17. Porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Você aceitaria profetizar como Eliseu profetizou? Que eles não vão fazer nada, estão aí no meio do deserto, eles saíram numa empreitada para atacar lá os inimigos, só que eles não tiveram nem a pachorra de fazer o que qualquer rei faria, mandar os cavaleiros batedores na frente, que vão olhando o caminho para dizer onde tem cisterna de água, o que não tem, não fizeram nada disso. E o rei de Israel, que é da maior parte, era lixo, tranqueira, não valia nada. Filho de Satanás. Josafá, servo de Deus. E os dois com problema sério. Porque eles estão no deserto por imbecilidade. Acabou a água, eles vão morrer. Para voltar não tem como, já estão mortos. E aí ainda o rei de Israel, que não vale nada, diz, e Deus não fosse aqui para nos matar, é como se Deus fosse algo na vida dele. Ou seja, número 1, o rei predominante é tranqueira, e o rei que é de Deus, abriu brecha tentando a Deus. Foi numa empreitada tentando a Deus. É igual aquela história, vou pular do 4º andar, tenho certeza que Deus vai me segurar. Vai te segurar para quê? Isso é coisa para mágico, para palhaço, para circo, ganhar dinheiro. O que você vai ganhar com isso? E aí o rei de Jerusalém vai numa empreitada que não é dele, não tinha nada a ver com isso. Não consulta a Deus, não pergunta condições de viagem. Tentou a Deus do início ao fim. Você profetizaria o que Eliseu profetizou? Nunca. Um caos armado desse, a morte está na porta. Um rei que não vale nada. O homem de Deus sem estrutura espiritual nenhuma, sem discernimento. E ainda vai lá Eliseu e profetiza amanhã mesmo. Só pode fazer o buraco que quiser, porque vai lotar de água. Você não vai aplaudir a Deus pela vida de Eliseu? Satanás deve ter dito para Eliseu, você não está vendo o cenário, não? Aqui é lugar que Deus faria alguma coisa. Eu te digo, Deus sempre faz entre bons e maus.
Por causa dos bons, lá em Mateus 5,48, o Senhor Jesus diz, por causa dos bons, Deus abençoa maus. Por causa dos gratos, Deus abençoa ingratos. Ele manda chuva e sol. Jó diz, ele vai, por causa da pureza das tuas mãos, inocentar um monte de gente, só para abençoar você. Aprenda, tem que profetizar coisas grandes. Olha no espelho, começa a pôr a mão na tua cabeça e dizer, eu sou ministra do avivamento, o poder de Deus vai vazar por essas mãos. Homem, olha para você, põe a mão na tua cabeça e diga, eu sou soldado do reino, eu sou ministro avivalista nato, eu sou de arrebentar, eu vou me mover no poder de Deus, a multidão vai correr aos pés de Cristo, o meu valor é muito grande. Dá glória a Deus, em nome de Jesus, dá glória a Deus. Qual foi o resultado? Milagre daquele tamanho, que vai encher o vale inteiro de água, num pleno deserto, não tem por onde, e ainda sem auxílio de mãos humanas. Meu Deus, que profecia é essa? E qual foi o resultado? 2 Reis 3:20, qual foi o resultado? 2 Reis 3, versículo 20. Pela manhã, Sim, leia. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Diga ao meu Senhor Jesus, não brinca com palavra profética. Para ele é muito importante o que Eliseu disse. Deu para entender? Conseguiu fazer a liga? Eliseu teve que dizer. O que Deus quer fazer na tua vida, Deus precisa que você diga. Se Eliseu não diz, todo esse milagre estava pronto. Não ia acontecer. Está claro para nós, queridos? Amém. Satanás vai querer que você creia e não declare. Como Paulo falou, criei, por isso falei. O Senhor Jesus em Mateus 12 falou que o coração está cheio, a boca tem que pôr para fora. Satanás vai querer que você creia KGB, creia secreto. Não, precisa declarar. Precisa orar, precisa chamar a existência, precisa pedir para o Pai. E porque Eliseu disse. Ainda quarto personagem, mas falando do próprio Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, a cidade de Samaria estava num cerco dos infernos. Impossível entrar e sair. Os inimigos cercaram tudo que é canto em volta de Samaria. E Samaria, para quem não sabe, era vendida para Satanás legitimamente. O rei de Samaria era tranqueira, era lixo. E ele colocou lá um demônio dos quintos dos infernos, dizendo, esse é o Deus de Samaria. E o povo de Samaria não tinha nenhuma aliança com Deus, zero. E os hábitos em Samaria tinham denegrido a tal ponto que eram todos mundanos, nenhum deles da palavra. O que se fazia dentro das casas, nos casamentos, é coisa imensurável de púlpito. Eu te pergunto, você profetizaria a bênção para um povo desse? Não me responda assim, porque aí nós vamos brigar, eu e você, porque você vai ser a pessoa mais hipócrita desse culto hoje. Se você me disser não, você tem que me dar um alívio, porque eu vou ver que eu sou normal. Porém, tem uma questão, eles mandaram perguntar a Deus. Então vamos supor, tua família hoje te olha e diz, tudo bem, já vimos o problema, já vimos Zé Pilintra profetizou, já vimos o político corrupto, filho de Zé Pilintra, o que já falou, mas o que teu Jesus diz? O que você vai dizer para eles? Sua cambada de... Isso você vai dizer? Sua cambada de desviados, filhos de uma filisteia, isso você vai dizer para eles? Vai ajudar em alguma coisa? Então Eliseu, ele fala algo. Meu Deus do céu, que homem de calibre espiritual, não é à toa que um dos nossos pais da fé é ele. Em 2 Reis 7:1, o que ele fala? 2 Reis 7:1. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Quem disse mesmo? Eliseu. Quem disse mesmo? Eliseu. Diga, eu vou dizer daqui por diante. Leia isso. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo
e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. A porta, algo vai acontecer lá que vocês não sabem aqui, Deus vai lá, faz no meio da noite, e desbarata o inimigo, que foge tudo, e comida vira de graça, e tem muitos bens, tudo jogado no chão. O que me impressiona, o que me fascina, ainda no capítulo 7, versículo 18, olha o que Deus registra aqui. Deus faz uma afirmação dizendo, algo muito grande aconteceu no meio do caos, onde ninguém poderia achar lugar para dar uma bênção, tudo foi revertido, e aí Deus diz, por quê? Leia isso. Versículo 18. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada. Leia de novo. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Quem que falou? O homem de Deus. Quem que falou? Diga comigo. Eu. Não sei se é homem, mulher. Diga homem ou mulher de Deus. Vamos repetir. Eu, homem de Deus. Aplaude a Deus por isso. Se ele não abre a boca, não teríamos essa história, e já sabemos como teria terminado. O mesmo Eliseu no outro cenário, ainda quinto personagem, mas é o mesmo Eliseu, mas estamos hoje estudando não por profeta, mas por episódios. Temos muitos na Bíblia. Quinto episódio, 2 Reis 6, versículos 16 e 17. Veio um exército em peso, cercou Samaria para pegar Eliseu. Eliseu resolveu viver a maior parte da sua história no lugar mais rejeitado de Israel, que era Samaria. E lá então o rei inimigo mandou buscar, me traga esse cara aqui. Só que como ele é cara de Deus, então não vou mandar uma guarnição, vou mandar um batalhão, um exército inteiro, vou cercar Samaria inteira. E nisso, o rapaz que acorda veio e fala, olha, Eliseu, nós estamos perdidos, meu pai espiritual, olha, vieram, vão nos matar, não vai sobrar nada na cidade. Leia isso. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 16. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diga para mim, pastor Wissam, não temas. Para me convencer, estenda a tua mão para cá e repete isso para mim. Diga mais uma vez, porque quem não está legal hoje sou eu. Fala de novo. Eu acho que talvez o irmão que está do teu lado está pior que eu. Estende a mão na direção dos seus irmãos e diga, não temas, porque Deus fará um milagre. Fala para outro, quem sabe o outro está pior ainda. Fala para outro. Aplaude a Deus, igreja, aplaude. Não temas. E aqui o homem de Deus diz, não temas, porque tem mais anjo com a gente, e isso não é ficção, isso é factível e real, isso é efetivo. Anjo presente, coisas vão acontecer, igreja. E ele diz para ele, mais são os anjos que estão ao nosso redor do que essa turma que está lá fora, do que a ameaça de Covid, do que a ameaça de crise, do que a ameaça interna, pessoal, de crise, de identidade. Não sou ninguém, ninguém me ama. Os anjos que estão ao meu redor vão fazer a glória de Deus vazar por mim. É o que ele está dizendo aqui, versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. O Senhor abriu os olhos? Mas quem pediu para Deus abrir os olhos? Eliseu. Quem pediu para Deus abrir os olhos? Eliseu. Repara como sempre a ação de Deus está ligada a você que está profetizando no meio do caos. Algo saiu da tua boca e em cima disso Deus operou. Aí Satanás quer calar a tua boca. Continua. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aplaude a Deus, aplaude. A tua Bíblia não diz? A tua Bíblia não diz que Deus dá ordem aos seus anjos para se acampar ao teu redor? Sexto episódio com Ezequiel. Ezequiel 37. É famoso esse contexto aqui. Ezequiel 37, nós vamos ler do 1 ao 4. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor,
ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deus queria restaurar a nação de Israel, que estava desviada de ponta a ponta, como sempre. Então Deus precisava criar um cenário para o servo dele entender que ele não pode parar de profetizar. Porque Ezequiel já estava na mesma síndrome de Jeremias. Nós vamos ter um outro aqui. Então Deus dá um jeito de transportar Ezequiel e falar para ele: Ezequiel, deixa eu te mostrar como funciona o mundo espiritual. E o mundo, o reino de Deus, o mundo espiritual, ele não pode depender do que você vê com os olhos naturais. Não pode depender do que você ouve com teus ouvidos naturais. Do que sente no coração natural, do que apalpa com a mão natural. Não pode. Então, Ezequiel, eu vou tirar você desse contexto e vou te mostrar o que o reino de Deus é capaz de fazer. Mas tem uma condição, Ezequiel. Continua lendo. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Muitos ossos sequíssimos. Então Deus diz: esse é o povo de Israel, onde você está? Continua. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Deus está te fazendo hoje a pergunta. Deus está falando com você em casa, que me assiste agora, que me ouve posteriormente no áudio. Deus está te perguntando: você crê que eu tenho poder para mudar tudo na tua família, sim ou não? Quantos creem? Dá um grito dizendo: eu creio no poder absoluto que só o meu Senhor Jesus Cristo tem. Aplaude ele, aplaude. Eu creio. Eu creio. Você crê? Aí diz para ele: você crê? Continua. Vamos ver o que ele respondeu. Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Ótima resposta, porque o que ele está vendo é impossível. Se eu tivesse lá e ia dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder, mas essa porcaria que está aqui, desista, porque vai ser uma empreitada complicada, o Senhor vai se dar mal e nós dois vamos ficar estressados. Esse foi mais nobre que eu. Falou: olha, o que o Senhor falar está falado. Dá para dar glória a Deus aqui? Continua. Disse-me ele: tem uma condição. Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Quem vai fazer todo o milagre é o Senhor. Mas você vai ter que dizer: Ezequiel, como você se chama? Eu, depois é brasileiro, o Sam da Silva, Haleu e Marcos. Quem mais? Odete Silveira. Acabou. Silveira, que já está enchendo também. E o seu nome? Fala ele a voz alta aí. Diga seu nome a voz alta na sua casa agora. Diga. Repita seu nome, vai. Eu, Sam de Jalma, que você falou, meu sobrenome era o que mesmo? Maíldio. Tá, vamos lá. Deus está dizendo: você vai ter o que dizer. Entendeu porque tem que profetizar no meio do caos? Entendeu porque precisa orar? Todos dizem amém a isso? Entendeu a necessidade porque não pode dar as costas para o projeto da oração? Entendeu porque tem que entrar na presença do Papai Celestial? Hoje eu estava mostrando para os primogênitos, que coisa linda. Coisas que eu falo com Deus no particular entre eu e Ele. E às vezes me surgem frases nunca compostas por mim, no meio da oração. Frases assim, nunca ouvi de lugar algum. Compostas, eu solto para Ele. Aí Deus me levanta, profeta, profetiza, filho espiritual, filhinha de igreja e tal. Olha, tive sonho, Deus me deu essa palavra. E me mandam como eles estiveram lendo comigo. Me mandam assim, e usam as frases. Olha, então eu estava, e Deus me falou, e eu ouvi, eu falo: meu Deus. E aí Deus dando uma conexão de coisas, dizendo: eu vou arrebentar, eu vou fazer, eu vou. E aí eu já falei, nem que alguém me diga: olha, pastor, que vi uma visão, vi Deus te pondo um chinelo no pé. Se Deus falar que pôs um chinelo no meu pé, igreja, se me põe de pé, isso é muito. Isso é muito. Minha filha, a pastora, estava me contando, teve sonho quando foi ontem ou 2 anos atrás. Porque você vai entrar em disciplina. Quanto tempo faz? 5 dias, até que está valendo ainda. Eu falei para ela: nunca mais demore, me entrega no mesmo dia, porque isso põe a gente de pé. E o que ela viu de Deus foi lindo, está conexo com outra coisa que profetizaram para mim hoje de manhã. Queridos, se Deus está falando que vai pôr uma meia no nosso pé, já é muito. Imagina o que Deus está querendo dizer com isso.
E isso tem que ser replicado, tem que orar, tem que declarar, tem que legitimar. Eu creio no poder de Deus, eu creio na palavra de Deus que diz que o recurso que está na mão do ímpio virá para a mão do justo. Eu creio na palavra que Deus diz que se eu ando com Deus comerei o melhor desta terra. Eu creio na palavra de Deus que diz, sarará todas as minhas enfermidades. Eu creio na palavra de Deus que diz que eu e minha casa seremos salvos ao Senhor. Eu creio na palavra de Deus que diz que o Espírito Santo repousará sobre mim, andarei em poder, profetizarei, farei milagres iguais ao Senhor Jesus e até quem sabe mais. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Versículo 10, porque agora ele profetizou. Ele foi lá, olhou para os ossos, falou, ó, pode viver, pode se tornar gente, e viva e faça alguma coisa aí, porque Deus está mandando. Mas ele falou. Versículo 10. Versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram. Todo mundo diga, que grande milagre. De ossos sequíssimos para a gente em perfeitas condições. Diga isso. Mas veja como nunca a visão de Deus é pobre como a nossa. Continua lendo. E viveram e se puseram em pé, um exército. Está vendo aonde vai a visão de Deus? Se tornar um exército, gente poderosa na terra, gente que conquista, gente que faz avivamento, gente que anda, se move no poder de Deus. Você quer fazer parte desse povo? Por isso você vai orar, vai se declarar como a próxima soldado do avivamento do amanhã, que já está na porta. O Pai Celestial está selecionando pessoalmente a dedo os que vão ser levantados pelo poder de Deus. Quantos creem que Deus vai usar a tua vida? Levante esta mão. Essa é uma profecia que está fazendo sobre a tua vida. Você está lançando uma sentença de Deus nos teus ombros agora, que nenhum mal arrebata você desse mundo, porque você ainda tem um chamado poderoso, que tem o selo do Deus vivo, que tem garantia do Altíssimo, que Deus vai te levantar para honrar o seu Filho Jesus pelo mundo inteiro. Aplaude a Deus, aplaude. Terminando, eu vou ler João 16:33. Abre a tua Bíblia. Eu vou ler na Bíblia, não vou ler no papel. Deixa eu ler aqui. João 16:33. Vamos lá. 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Na minha Bíblia, ó, os últimos 3 aqui, ó. Eu venci o mundo. Olha aqui, ó. Aplaude a Deus, aplaude. Eu venci o mundo. O Senhor está dizendo para você, não importa o tamanho do caos, eu ainda vou fazer um milagre grande na tua vida. Aplaude Ele forte, aplaude. Nunca deixe de profetizar. Nunca deixe de profetizar. Malaquias 3:16-18, terminamos aqui. Malaquias 3 era um período que o povo do Senhor, não pessoas que estão brincando de igreja, o povo do Senhor estava sofrendo, e aí eles falaram assim, puxa, a gente ora, jejua, Deus nunca faz nada pela gente. Diz que o Senhor ouviu aquilo, e não ficou com raiva deles, ficou entristecido não com eles, por vê-los sofrendo assim. E aí então Deus se interpõe com respostas a isso. E do 16 ao 18, então, os que temiam ao Senhor, gente séria na igreja, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, ele pôs algo dizendo, eu sou Deus e por isso vai ter que se cumprir isso de eu honrar eles. Havia um memorial diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei. Você crê nisso? Diz o Senhor, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e não o serve. Põe a mão no teu coração. Diga comigo, Senhor Jesus, eu creio no poder da tua palavra. Eu creio no teu amor incondicional por mim. Eu creio nas boas novas. Em tudo que o Senhor preparou
para cuidar de mim. Diante da tua palavra, eu peço perdão se de alguma forma tenho desonrado o teu nome, se estanquei a fonte, se proibi a palavra, se deixei de profetizar. Diga, amado Espírito Santo, eu peço perdão se de alguma forma interrompi a nossa comunhão, se deixei o Senhor falando sozinho, se abandonei o quarto da oração. Diante da tua palavra, hoje eu estou de volta. O Senhor pode me esperar novamente. Eu estou de volta. Eu creio em ti. Eu creio no teu poder. Eu creio em tudo que fará na minha vida. Levante, igreja, as mãos para o Pai Celestial. Diga para Ele: Pai amado, eu vou procurar no mundo inteiro, mas eu já sei, eu não vou poder achar um Pai tão bom como o Senhor. Eu estou de volta. Eu peço perdão se soltei a tua mão. Se eu soltei a tua mão, como teu filho, tua filha, eu creio em ti. Cuida de mim. Eu não tenho mais para quem pedir ajuda. Eu só tenho o Senhor. Cuida de mim. E eu me alisto agora como soldado do avivamento, para honrar o meu Rei Jesus, pelo tempo que está chegando, sobre o Brasil, sobre o mundo inteiro. Igreja, nós vamos fazer o último gesto. Isso não é pensamento positivo, não. Olhe para as tuas mãos. Por favor, veja nas tuas mãos, no teu controle agora. Veja a tua casa. Veja nas tuas mãos a tua família. Veja nas tuas mãos cada membro da sua família. Veja a necessidade de cada um deles, o desafio. Está conseguindo ver isso? Ao mesmo tempo, olha que a tua mão é nada perto do tamanho da mão de Deus, que está debaixo da tua mão. Diga: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Do que nós precisamos, mas isso já tem. Aplaude Ele em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todo sempre. Amém e amém. Ainda de pé, queridos, quero falar só uma palavra de visão que Ele me deu hoje à tarde. Ele me mostrou documentos, e com cada documento tinha uma ou várias canetas, todas conectadas ao documento como se fossem adesivo, mas eu não via nenhum adesivo. Elas estavam todas praticamente prensadas, coladas, todas douradas, e havia tinteiro de ouro. As várias canetas entravam naquele tinteiro e se escrevia naquele documento. E o Senhor me disse: filho, esse documento são as petições do meu povo nas casas. As várias canetas, porque muitas casas eu tenho mais do que um me servindo. Às vezes não é só você. Diga ao meu povo que escreva depressa. E quando começou a escrever, eu via debaixo da tinta formava uma sombra. E o Senhor me disse: essa sombra, ela se refere a promessas que tinham sido abandonadas. Sabe aquela coisa que um dia você pediu e deixou de crer? Aquela coisa que profetizaram para você, você nem... Coisas antigas abandonadas. Mas com a escrita, ela criava luz. E a sombra, muito, muito, muito rápido, ela grudou na tinta. E o Senhor me disse: avisa eles que tudo que eu prometi lá atrás, eu vou juntar com o tempo de agora. E tudo vai ser dado agora. Para que escrevam sentenças e me coloquem diante de mim, porque o cumprimento é agora. Estamos liberados. Aplaude o teu Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Santo é teu nome, meu Deus. Eu creio nessas coisas.